Olá, queridos! Estamos aqui de volta com essa trilha maravilhosa, falando sobre saúde, meio ambiente, né? Num contexto geral, né? Numa relação. A unidade 4, que estamos iniciando hoje, no tema 13, nós vamos falar sobre emergência climática. Então, a unidade é saúde e meio ambiente. E aí, a emergência climática. Aí você pensa, como assim, Rosária? A emergência climática afeta não só a questão ambiental, mas também uma questão fisiológica, né? Orgânica. Então, nós podemos ter problemas relacionados à digestão, respiração, dérmicos, neurológicos, alimentares, tudo relacionado ao quê? A poluição. Então, vamos refletir sobre essa questão da poluição. Bom, quando você fala emergência climática, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o quê? A acentuação do efeito estufa, o aquecimento global, que é importantíssimo e amplamente falado pelos países do planetinha. Por quê? Porque existe um controle da temperatura, né, global, para que ela não suba aceleradamente. Subindo, ela está. E essa subida, né, vai ocasionar diversos problemas. Não só problemas relacionados ao meio ambiente, como, por exemplo, derretimento de calotas polares, derretimento de partes do substrato do solo que está congelado. Isso faz a liberação de diversas partículas, né, vírus e outros componentes que podem ser prejudiciais à saúde, liberação de gases, enchentes, desertificação, aí tem a perda da biodiversidade. Além disso, nós temos que pensar assim, essa segurança climática, essa mudança do clima, será que auxilia, né, proporciona, amplia a insegurança alimentar? Rosário, o que é mesmo insegurança alimentar? Pessoas que não têm acesso ao alimento. Pessoas que não vão ter como se alimentar. Então, você está falando de um processo crítico que vai levar diversas pessoas a diversas disfunções e, inclusive, ao óbito. Será que essa mudança climática, né, ela vai ocasionar mais surtos? Surtos como, por exemplo, vetores, mosquitos, por exemplo, eu falei um mosquito, mas podem ser outros. Então, surtos de quê? De dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Será que isso pode aumentar? Será que esse descontrole do clima pode alterar processos alérgicos, problemas respiratórios, como bronquite, asma, né, sinusite, rinite? Então, olha só, nós temos que ter uma visão ampla e não só relacionada a uma mudança climática, relacionada só a meio ambiente, né? Não que seja só. É importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque nós, inclusive, estamos inseridos. Mas não somente nós. Os anfíbios estão inseridos, as minhocas, né, os anelídeos estão inseridos, os artrópodes, como insetos, crustáceos, aracnídeos, serpentes, todos os seres e as plantas. Então, nós temos todo um equilíbrio que vai ser quebrado. Então, vamos pensar sobre essa mudança climática. Então, qual o significado real de mudança climática? A mudança climática está relacionada ao quê? Digamos assim, a grande
emissão, né, aumento da emissão de gases chamados gases de efeito estufa, que tem chamado de GEE, e aí essa acentuação descontrolada por ação humana, ações humanas. Como assim ações humanas? Queima de combustíveis fósseis, o processo de industrialização, utilização de queimadas, a questão da pecuária, agropecuária, desmatamento, ação humana, né? Processo de produção de energia, tudo isso aí vai proporcionar o quê? A uma acentuação desses gases. E aí essa emissão exagerada desses gases faz o quê? Vai interferir na questão da radiação solar, o que vai interferir na camada, né, no nosso efeito de estufa, que é um efeito natural, e aí nós temos o que nós chamamos de aquecimento global, ocasionado pela acentuação do efeito estufa. O efeito estufa, ele é um efeito natural. Então, assim, quando eu penso mudanças na temperatura, essas mudanças na temperatura estão relacionadas a gases, né? Há gases que são chamados gases de efeito estufa. Um deles é o dióxido de carbono, que tem aqui, lá na plataforma, tem vídeos. Além de terem alguns vídeos, tem algumas explicações curtas, né? Alguns artigos que você clicando, você consegue observar e ler e fazer uma associação com o cotidiano nosso. Bom, e daí? E aí, que para vocês repararem, nós temos na horizontal os anos. Então, eu tenho ali, ó, 1850, 1900, 1950. Então, nós temos o processo da iniciação da industrialização, da questão da produção de energia. E aí, de 1950 para 2000, vocês observem que nós temos um crescimento, né, intenso da emissão desses gases, né? Principalmente o dióxido de carbono, que não é o único. Quando você fala efeito estufa, o efeito estufa é um fenômeno natural. É tão natural que mantém a Terra aquecida. E isso favoreceu a existência da vida no planeta. Então, assim, uma modificação nessa manutenção da temperatura do planeta, obviamente, vai mexer no processo da vida planetária. Então, essa modificação, ela tem sido acentuada. Acentuada por quê? Pelo consumismo, pela degradação ambiental, pela produção de energia intensa. Então, o ser humano, ele precisa rever, ele precisa modificar ao longo do tempo. Por não ter pensado assim lá atrás, nós temos as consequências hoje. Então, essas consequências que estamos vivenciando hoje, elas estão relacionadas à falta de pensamento da humanidade lá atrás, desse desenvolvimento. Porque se desde o início eles tivessem pensado já nesses impactos, nós não teríamos consequências tão violentas hoje. Então, assim, Rosária, você fala assim, professora, eu não vou estar aqui, para que eu vou pensar nisso? Exatamente por esse tipo de pensamento é que nós vivenciamos uma violência climática dessa forma. Então, nós somos obrigadas, né? A humanidade é obrigada, por respeito ao próprio ambiente e por nós e pela nossa descendência, né, questão futurista, nós precisamos melhorar e reverter essa situação. Então, um dos problemas, né, digamos assim, que pode estar relacionado é a criação do gado, a queima dos combustíveis fósseis. Aí você fala assim, Rosária, por que o gado ele está relacionado intensamente com a
a acentuação do efeito estufa, né, da emissão desses gases. Aí eu tenho ali a emissão do metano. Então, o metano está relacionado à decomposição, à liberação do lixo. E aí o metano é um gás muito potente na questão do efeito estufa. Então, assim, na retenção do calor. E aí eu preciso controlar essa questão. Você está falando que nós não podemos comer carne? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que tem que haver um equilíbrio. O que falta nesse momento é o equilíbrio. Por quê? Porque se eu vou produzir carne, eu vou ter que ter pasto. Então, eu vou criar gado, eu tenho que ter pasto. Para ter pasto, eu tenho que desmatar. Olha um problema. Aí eu tenho, digamos, da digestão do gado, a eliminação das fezes. Algumas fazendas poderosas, né? Eles têm um biodigestor. Então, eles vão ter um controle da eliminação, digamos assim, da utilização dessas fezes. Isso faz uma geração de energia para eles, né, na questão da fazenda, e diminuindo a emissão, digamos assim, do metano, né? Então, nós temos que pensar na questão global. Nós não podemos mais pensar somente na questão individual, da questão familiar. Nós precisamos ampliar sobre isso. Então, o efeito estufa, que é um efeito natural, ele vem a partir digamos assim, de emissões de ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, principalmente a onda do calor, que é relacionada à infravermelha. A infravermelha é uma onda do calorzinho, né? Existem outras, como ultravioleta, né? Várias ultras violetas, mas quando fala calor, eu penso infravermelho. Então, a radiação infravermelho é uma radiação que está relacionada ao calor. Então, ela bate e reflete. Ela bate e reflete. Grande parte dessa energia, ela volta para a atmosfera. O problema é quando existe gases poluentes. Então, quando existem os gases poluentes, esses gases vão reter essa radiação que retorna novamente para a Terra. Então, a superfície do planeta, ela fica extremamente quente. Ela vai aquecendo. Por isso que o quê? Um aumento, um descontrole do efeito estufa. O efeito estufa, ele é natural, necessário para a vida. O que está acontecendo é uma acentuação desse efeito estufa. E essa acentuação retém calor próximo à superfície da Terra. Por isso que nós relacionamos o efeito estufa ao aquecimento global. Existe uma questão natural. Eu tenho que ver o texto com relação. O que nós estamos falando aqui é a quebra da questão harmônica, né? A quebra desse equilíbrio. Então, quebrou o equilíbrio, acentuou. Então, eu vou ter mais calor. Tanto que nós temos um satélite chamado ambiental. Esse satélite ambiental, né? Ele é operacional e ele se localiza onde? Mais ou menos na linha do Equador. Mais ou menos, Rosária, mas a Terra tem rotação. E aí ele sai do lugar. Interessante que quando eles produziram e colocaram esse satélite para funcionar, eles fizeram com que esse satélite tivesse um orbital semelhante, igual ao da Terra. Então, é como se a Terra e o satélite vão ter um movimento de rotação juntos, mais ou menos na mesma velocidade. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse satélite, ele acompanha a Terra numa continuidade. E aí o quê? Esse satélite, ele vai fazer o quê? Ele vai captar o quê? Ele vai captar radiações, ele vai captar mudanças, né, quebras desse equilíbrio, ele vai captar, ele vai perceber
a formação de nuvens. Então, esse satélite, ele é digamos assim, importante, porque ele envia para diversas partes, diversos países do planeta Terra. Ele vai enviar sinais referentes ao quê? A atmosfera, referente o quê? A própria superfície da Terra, referentes ao quê? As modificações dos oceanos. Então, isso facilita a questão aérea, a questão preventiva, a questão da navegação. Então, é um satélite que tem uma funcionalidade muito importante. E aí, Rosário, o planeta vive em alerta. Ele vive em alerta conforme a emissão do carbono. Então, gases que têm carbono, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, CFC, metano e outros, são gases que relativamente trabalham quando em excesso, porque eu estou trabalhando em excesso, por isso que eu estou falando do controle humano, porque a emissão é em excesso. E aí tem um agravante. Eles acentuam, né, a questão do efeito estufa, proporcionando o aquecimento global. Aí você fala, Rosária, qual é o outro agravante? Qual é o agravante? O agravante está relacionado ao desmatamento. Por quê? Porque o dióxido de carbono, o gás carbônico, é um gás utilizado para quê? Ele é um gás utilizado na questão da fotossíntese. Mas se eu desmato, eu reduzo a questão da fotossíntese, ou seja, o resgate do carbono e formação da glicose. Por quê? Porque resgata, porque o vegetal, né, ele resgata para formar glicose. Então, o carbono sai da atmosfera, que está em forma de gás, e vai para os corpos em formas de carboidrato ou outras substâncias. Então, esse processo é importante. Mas quando eu, né, desmato, eu faço um desequilíbrio muito intenso nessa questão do controle do ciclo do carbono. Então, no país, não só no país aqui no Brasil, né, mas assim, os países, eles, digamos assim, entram, na grande maioria, tentam ver e entram, às vezes, digamos assim, em acordo para diminuir a emissão do carbono. Então, nós temos aqui um gráfico sobre a emissão do carbono, digamos assim, por continentes, né, por países. E olha que interessante. Vocês vejam aí que Ásia, né, Oceania, aí destaca-se a China. Olhem a China. A China é um dos países, né, que assim, mais populosos do mundo. Muito mais. Então, você fala China, você pensa seres humanos, muitos seres humanos. E daí? E daí que, embora seja um país populoso, digamos assim, é um país que vai emitir menos carbono do que Canadá, Estados Unidos, Japão e Rússia. Olha que interessante. Então, nós temos aí um antagonismo dessa questão. E é um país com alta produtividade tecnológica. Então, assim, nós temos vários processos com relação a isso. Vocês observem que nós temos ali, olha, as Américas, né, digamos assim, com muita produtividade. Aí temos, encabeçando, os Estados Unidos e o Canadá, que são os que encabeçam essa emissão do carbono, tá aí, né, nas Américas. Aí temos ali Oriente Médio e Ásia, né, Oriente Médio e África. E aí nós temos ali a Arábia Saudita em grande produtividade também na emissão do carbono. E aí nós temos alguns
né, países que formam também o Oriente Médio, na emissão do carbono, altíssimo. E quando você pensa, por exemplo, de uma menor emissão, digamos assim, você pensa na África. Aí você tem ali a África com uma menor emissão. É claro que aí você pensa em todos os problemas relacionados à questão da política, da questão da economia, né, relacionada à África. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter diversos pensamentos e distribuições, e aí por isso há uma resistência muito grande de grandes países, né, de grandes potências com relação a isso. E aí, segundo a proteção, né, ambiental, vamos supor, existe assim uma exposição, uma sensibilidade, uma capacidade de adaptação com relação à saúde ao aquecimento global. Então, nós estamos falando sobre o acúmulo de gases de estufa na atmosfera. Então, nós estamos falando sobre problemas relacionados a isso. E aí, nós temos assim essa vulnerabilidade, riscos. Nós temos problemas geográficos, né? Problemas biológicos, sociopolíticos, socioeconômicos. E aí, baseado nisso, nós temos diversas ações, como a qualidade do ar, que é alterada, a questão da poluição. Nós temos ali o desequilíbrio das cadeias alimentares, das teias, né, devido à morte de alguns, devido ao desmatamento, à morte de anfíbios que controlam vetores. Então, nós temos aí o aumento de doenças, questão com relação a vetores. Nós temos ali o derretimento de camadas do solo, que são camadas congeladas há anos, que não deveriam ser descongeladas. Então, nós temos a reativação de diversos fungos e vírus que vão proporcionar, entrando em contato com a água, com o próprio solo, doenças, né? Então, novas doenças, surgimento de novas, entre aspas, doenças. Nós vamos ter o estresse do calor, relacionado não só à espécie humana, não estou falando só da espécie humana. Eu não sei se vocês acompanham na internet o número de serpentes, porque no calor as serpentes elas saem para se alimentar, elas saem para se refrescarem numa água. Número de serpentes em locais, digamos assim, inapropriados aumentou. Se isso aumenta, o risco de problemas também aumenta, né? Quando a serpente não é peçonhenta ou, né, questão de veneno, menos pior, mas mesmo assim nós temos vários problemas relacionados a isso. Nós vamos ter a mudança da qualidade da água, não só qualidade, mas a quantidade de água líquida, usável, disponível, mas não é disponível para a espécie humana, disponível para diversas espécies e para as plantas. Então, assim, vocês vejam que a maior seca que está acontecendo, você consegue ver isso na internet. Então, assim, na questão da Amazônia, no Acre, Pará, um processo assim, violento relacionado a isso. Isso aí nós temos o desgaste do ambiente, o desgaste dos ribeirinhos, né, que moram nessas regiões, a questão indígena e as outras, todo o contexto relacionado a isso, né, todo o contexto. Então, quando muda o clima, muda a questão atmosférica e muda a questão hídrica. E aí, olha só, nós vamos ter algumas alterações violentas, né, de forma direta e de forma indireta. Então, além das secas numa região, além de inundações intensas em outras, furacões, coisas que não aconteciam de forma
crítica intensa estão acontecendo. Então, nós temos que ter um pensamento, uma avaliação relacionada a isso. Então, assim, problemas dérmicos, cutâneos, né? Transtornos, como, por exemplo, não só o câncer, não estou falando nem só de câncer de pele, mas processos alérgicos, alergias, né, relacionadas à pele, à exposição, queimaduras, sinais, zoonoses, o número de zoonose. Aí você fala, Rosário, o que é uma zoonose? Zoonose é uma doença que chega ao ser humano através de vetores, né? Então, assim, por exemplo, a dengue chega ao ser humano através do mosquito. Isso é uma zoonose. Então, o número de zoonoses vai aumentar. Transtornos digestivos, problemas no aparelho digestivo, problemas no aparelho excretor, problemas na questão ocular, problemas na questão cardíaca, né? Questão cardiovascular, respiratória, neurológica. Ué, você está falando que uma pessoa pode ter uma dificuldade na questão cognitiva, no aprendizado, por causa de uma poluição, de uma mudança climática? Sim, eu estou falando isso. Isso existe. Então, temos que pensar como um todo e ver como nós podemos fazer para controlar. Então, por exemplo, aqui, transmissão vetorial, algumas doenças com vetor. Nesse caso aqui, nós estamos falando de mosquitos. Os mosquitos vivem em ambiente úmido, porque depende da água para a reprodução. Ovinho e larva. A larva aquática. Depois desse processo de transformação, ele vai ser um adulto, onde ele vai se alimentar, né? As fêmeas vão se alimentar de sangue, são hematófagas. E aí, picando uma pessoa no processo da alimentação contaminada, ele passa a ser um vetor de, por exemplo, de algum arbovírus. Não é o caso da malária, que a malária é causada por protozoários. O que são arbovírus? São vírus veiculados por insetos. Então, por exemplo, o vírus da dengue é um vírus veiculado por inseto, né? Chikungunya, zika, febre amarela, são vírus veiculados por insetos, então são arbovírus. Já o protozoário, né, da malária, que é o plasmodium, né, existem vários plasmódios, vão ser veiculados também por mosquito, que é o mosquito anófeles, e chegam ao ser humano através da picada. E aí, Rosária? E aí, o que vai alterar isso? Bem, primeiro o desmatamento, porque ele mora na mata, mosquito mora em mata. Então, todo lugar com muito vegetal, muito úmido, tem mosquito. E aí, se desmata, ele vem para a zona urbana. Por que ele vem para a zona urbana? Porque o homem está ali, e o homem favorece, né? Favorece o quê? Favorece porque não trata a piscina, favorece porque não tampa a caixa d'água, favorece porque há uma mudança na questão da enchente, da formação de poças, de lago. Então, isso tudo vai proporcionar, digamos assim, a proliferação dos mosquitos. Além do que, o ser humano, por exemplo, tem a insegurança alimentar, porque a produtividade vai ser pequena. E aí ele vai ter o quê? Um estresse, um imunológico. Se eu não durmo bem, eu não me alimento bem, eu não cresço bem, e obviamente eu não mantenho o sistema imunitário funcionando. Então eu vou ter uma vulnerabilidade. Então eu fico predisposta, digamos assim, a ser atingida por doenças de uma forma geral. Além disso, a minha resistência cai, então a chance de óbito aumenta. Então, na plataforma lá, você entra lá para você ver, apresentam vários vários transtornos relacionados ao, digamos assim, à mudança climática. E aí,
esse transtorno, por exemplo, eu coloquei alguns diferentes para vocês verem. Na plataforma tem o que é um transtorno ocular. Vamos supor uma inflamação da córnea, que capta a imagem que é aqui externa, devido à radiação. Um ressecamento dos olhos, então tem um processo inflamatório, a poluição encontra uma membrana externa chamada conjuntiva, causando a conjuntivite, então a tendência de conjuntivite é aumentar. O processo radiativo entra, chegando lá o nosso cristalino, o que vai causar uma opacidade, né, do cristalino. O cristalino fica turvo. Se ele vai ficar turvo, digamos assim, a questão do ajuste do foco da imagem vai ser prejudicada, então pode ocasionar uma perda visual e até uma cegueira crônica. Então, assim, são várias coisas causadas. Digamos assim, o ardor pela poluição, os olhos vermelhos, a produção de muita lágrima, porque é um processo direcionado a isso, então vai produzir lágrimas que vão, assim, irritar e ficar pingando o olho, porque mais do que consegue absorver pelo canal lacrimal. Então, nós temos vários problemas relacionados à questão visual. E aí isso pode estar relacionado ao ambiente poluído? Pode. Isso pode estar relacionado a todo esse contexto? Pode. Transtornos renais. O que está falando sobre isso? Por exemplo, a questão de perda d'água, a questão do aquecimento. Você vai transpirar mais. Então, você vai sofrer uma desidratação crônica. Se você tem pouca água circulante no corpo, no sangue, automaticamente o seu corpo concentra a sua urina, aumenta a sua taxa de produção de ADH, você reabsorve mais água do que deixa sair junto com a urina. Então você vai eliminar a urina concentrada. Só que essa concentração pode formar ali areias, né? Areiazinha, cálculos, né? Tanto por ácido úrico, oxalato de cálcio, aí você vai ter chamada pedra. Então, assim, gera. Isso pode proporcionar? Pode. Então, essas pedras vão atingir ali o sistema excretor, o seu sistema urinário? Sim. Por quê? Porque você vai ter que transpirar mais para controlar a temperatura do corpo. Está mais quente aqui fora. A tendência o calor passa de quem tem mais para quem tem menos. Se aqui fora está quente, eu absorvo calor, eu vou aquecer. Só que eu não posso aquecer. Eu tenho que manter minha temperatura no controle. Como é que eu faço isso? Transpirando. Então eu vou perder mais água. Ou eu vou ingerir mais água para funcionar assim, ou eu vou ter problemas, não só renais, como circulatórios. Isso vai influenciar na questão da consistência do sangue, né? Um sangue, vamos falar assim, mais grosso. Então, assim, o meu coração vai fazer mais força para empurrar isso. Então, a tendência da minha pressão arterial é fazer o quê? Subir. Então, nós temos vários contextos relacionados a isso. Fora a questão respiratória, processos alérgicos, eu vou ter que filtrar mais. Então, minhas fossas nasais, minhas mucosas vão filtrar mais, mas às vezes falha. Por que falha? Porque se você está trabalhando intensamente, a tendência sem dar um descanso ao corpo, uma hora relaxar ou falhar. Então, processos alérgicos, obviamente, tendem a aumentar. Então, processos como asma e bronquite, nossa, a taxa vem crescendo intensamente. Transtornos o quê? Neurológicos. Como assim? Aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, eu tenho, obviamente, isso é causado por poluição. Eu tenho, obviamente, o quê? Um descontrole no clima. Então, eu tenho seca num lugar, chuva intensa no outro. E aí, isso pode proporcionar o derretimento e etc., acúmulo de quê? De toxinas. De toxinas, sim. Toxinas que vão chegar ao meu corpo.
Como a toxina ela acumula, então nós temos aquela questão do quê? Da bioacumulação, da magnificação trófica. Estamos longe do produtor, longe da água, longe do solo. Então, quanto mais distante, né, lá do meio, obviamente, maior taxa de toxina. Então, nós, humanos, temos, assim, por questões ambientais, consequentemente, ficaremos com um corpo mais intoxicado. A nossa taxa de toxicidade aumenta. E se essa taxa de toxicidade aumenta, a toxina, seja ela qual for, eu não estou entrando em detalhes, ela vai fazer o quê? Aderir às células, aos tecidos, podendo proporcionar diversos transtornos. Transtorno de aprendizagem, desenvolvimento, ativação da Alzheimer, demência, Parkinson, várias coisas, vários processos neurológicos relacionados ao processo da poluição. E aí, essa questão da insegurança alimentar é uma questão violenta. Violenta por quê? Porque nós temos ali, digamos ali, uma organização, né, uma alimentação violenta nessa manutenção. Então, assim, a nossa produtividade, ela tende a cair. Ela vai tender a cair. Por causa da seca, por causa da chuva intensa, por causa da contaminação, empobrecimento de solo e etc. E vamos lá, né? Chuva, digamos assim. Então nós vamos ter assim tempestades torrenciais. Bom, se a nossa nosso país, né? Eu estou falando do mundo de uma forma geral, mas assim, se o nosso país, com toda a produtividade que ele tem, nós temos uma questão catastrófica com relação à insegurança alimentar, imagina um mundo, o que vai acontecer se essa produtividade vier a cair? A taxa de insegurança alimentar aumenta. Se a taxa de insegurança alimentar aumentar, a morte, digamos assim, o potencial biótico, a capacidade de resistência dos seres vivos, do ser humano, diminui. Então, a tendência é a população humana, depois desses transtornos todos, dessa confusão toda, vir a diminuir. Precisamos refletir e mudar nossas atitudes. Um beijo e até a próxima.